Com a nutricionista Natália Oliveira, mais uma vez aqui com a gente. Lígia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu que agradeço você voltar aqui para falar de um assunto tão interessante. Estamos todos, na verdade, ansiosos para saber tudo o que a gente pode ou não pode na tão falada atualmente dieta low carb. Então, para começar, eu sempre gosto de começar explicando os temas, como é que funciona e o que é a dieta low carb. Lívia, a low carb, como o próprio nome sugere, é uma dieta que sugere que a gente consuma menores quantidades de carboidrato. Mas algo que a gente fica muito fixado é diminuir carboidratos, mas na verdade a base dessa estratégia são alimentos naturais. Então vegetais, legumes, hortaliças, porque muitas vezes a gente pensa numa dieta low carb. As pessoas tiram frutas, tiram vegetais, consomem apenas carnes, ovos, e esse realmente não é o objetivo principal da estratégia. A estratégia é de fato trazer saúde. Então low carb, para deixar mais simples, é comer menos carboidrato. A menos, não é zerar o carboidrato. Exato, isso é muito importante. Muitas pessoas acreditam que low carb é baixo em carboidrato e não isento de carboidrato. Por isso que muitas pessoas que vão fazer estratégia low carb não consomem frutas. É porque a fruta tem carboidrato, tem açúcar, né? Tem açúcar. Entretanto, em pequenas quantidades, e na verdade quantidades são individuais. Quem vai dizer quantidade para você é seu nutricionista esportivo, nutricionista funcional, que vai na verdade montar para você uma estratégia com quantidades especiais. Sim. Mas as frutas na dieta low carb são fundamentais. A gente tem algumas frutas, Lívia, que tem uma quantidade menor de carboidrato. Então, são frutas vermelhas, né? Morango, mirtilo, framboesa, cranberry, amora. Exato. Pitaia também? Pitaia também. Que eu adoro pitaia. A única questão, que aí a gente entra na questão da individualização, é a quantidade. Até banana, por exemplo, muitas pessoas não consomem banana na estratégia low carb, ela pode participar da sua estratégia diariamente. Porque isso vai depender da quantidade de carboidrato que você pode ingerir por dia, porque ninguém pode ficar sem carboidrato totalmente no dia, não é verdade isso? Algumas, e olha que interessante, quando a gente fala dessa questão de carboidrato, muitas pessoas confundem low carb com dieta cetogênica. A dieta cetogênica, a gente coloca a quantidade de carboidrato tão baixa que essa pessoa entra em cetose. Todo mundo precisa entrar em cetose, de repente para perder peso? Não. Mas a gente usa muito a dieta cetogênica para doenças eu falo que, como a gente fala, epilepsia, doenças neurais. Então, a cetose, na verdade, ela entra muito para doenças específicas. Mas para quem busca emagrecimento, de repente melhora de quadros de diabetes, hipertensão, a gente não precisa chegar nessa cetose. Mas poderia fazer, por exemplo, a pessoa que está muito acima do peso, iniciar com a dieta cetogênica e depois migrar para low carb? Muitas vezes é interessante o inverso. Tá. A gente introduz uma low carb e dentro da low carb também, Lívia, a gente tem padrões diferentes. Então a gente tem uma low carb que é very low carb, que a gente coloca uma quantidade bem pequenininha de carboidrato, dependendo da situação do paciente, principalmente diabéticos. Eu gosto muito de trabalhar com very low carb, que é uma quantidade bem baixa de carboidrato, para diabéticos descompensados, por exemplo, né? Principalmente diabéticos tipo 2, a gente consegue resultados bem rápidos e efetivos com uma dieta como essa. Mas a gente pode entrar no intermediário e até uma quantidade mais alta de carboidrato ainda em low carb. Mas, às vezes, eu gosto muito de usar a estratégia cetogênica, realmente, para pessoas que têm mais questões de epilepsia. Entretanto, pode ser uma estratégia em quem está em low carb e, de repente, estacionou um pouco, a gente pode ciclar, como a gente chama, né? Exato, muda o estímulo. E a pessoa volta a diminuir gordura corporal. E todas as pessoas podem fazer a dieta low carb? Essa é uma pergunta que é muito interessante de a gente discutir, porque o que acontece? Ao ponto que a gente pensa numa estratégia low carb, hoje está muito em alta para a diminuição de gordura corporal. Mas quando a gente olha os estudos científicos mostrando principalmente diabéticos, pessoas que têm hipertensão, é uma estratégia excelente. Entretanto, low carb é para todo mundo? Eu sempre falo no consultório, nenhuma dieta é para todo mundo. Por isso que você precisa realmente do profissional te assistindo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, quem não é legal consumir low carb? Geralmente pessoas que estão buscando ganho de massa magra. Por quê? Ao ponto que a gente consome menos carboidrato, a gente ativa menos insulina no nosso sistema. A gente pode até depois discorrer um pouco mais sobre isso. Mas, justamente, a pessoa diminui a gordura corporal porque a gente ativou menos essa insulina e a gente guarda menos gordura corporal. Entretanto, quando a gente está pensando em ganho de massa magra, eu, como nutricionista, quero sim ativar esse hormônio insulina. Então, para pessoas que estão buscando ganho de massa magra, a gente não recomenda tanto esse tipo de estratégia. Mas, Natália, se a gente, assim, como a gente busca qualidade de vida, a gente acaba adaptando o resto da vida por uma dieta com menos carboidrato, sem ingestão de farinha branca e tudo mais. Isso não faz mal pra gente? Porque a gente pensa em saúde e não é uma fase, né? A gente pode falar, eu vou fazer uma dieta por um mês, aí você chega lá no resultado que você quer e volta a comer tudo que você comia antes. A gente acaba tendo um hábito de vida para sempre. Para sempre. Né? E isso não faz mal. E essa é a grande diferença. Assim, eu gosto muito de dizer, dieta é quando a gente está pensando realmente numa estratégia. Então, o paciente me busca no consultório, muitas vezes a gente faz algumas estratégias especiais, mas quando a gente fala de estilo de vida, é algo que a gente realmente vai levar
para todo sempre. Então, assim, quando a gente pensa num estilo de vida low carb, por isso que, frisando mais uma vez, por que é interessante um profissional mostrar para você o que é realmente uma dieta low carb com quantidades, mas se a gente parar para pensar, uma dieta que diz para a gente evitar produtos industrializados, uma dieta que diz para a gente consumir vegetais, carnes de boa qualidade. Eu sempre falo que a low carb é muito comida de verdade. Comida de verdade, eu falo aquilo que a gente compra no açougue e na feira. E é o que é saudável pra gente, né? Eu falo que hoje em dia eu vou no mercado, eu nem passo nos corredores, eu nem sei hoje em dia direito o que tem, porque é uma escolha realmente de qualidade de vida. Então é uma dieta que as pessoas, só pra gente recapitular, tem que entender que não é zerar carboidrato, é você escolher e medir a quantidade que você vai ingerir dos carboidratos bons, né? A gente tem que lembrar isso, porque não é comer carboidrato, vou comer um pãozinho de manhã. Não, isso não vai te fazer bem, né? E pode sim, então, escolher como estilo de vida, que aí você não vai fazer uma dieta, você vai mudar a sua vida, qualidade de vida. Qualidade de vida. E, Lívia, o que é muito interessante, porque eu gosto muito da estratégia low carb, porque assim, tem até alguns, a gente entra num assunto um pouco polêmico, porque o termo low carb, algumas pessoas acabam tendo um receio, mas, na verdade, quando a gente pensa realmente em tirar produtos industrializados, tirar, por exemplo, né, como você fala, o pão, produto industrializado, faz o teste na sua casa, pega qualquer produto industrializado, olha o rótulo. Você vai ver uma quantidade, uma lista infinita de ingredientes. Nossa. E esses ingredientes, muitas vezes, fazem um malefício para o nosso sistema, que eu falo, eu gostaria de, que aqui o tempo é muito curto, mas a gente dizer sobre os malefícios desses corantes, edulcorantes, flavorizantes. Então fica o convite para um próximo Claro. programa, para a gente falar desse assunto, que é muito interessante. Hoje eu tenho o hábito também, vejo muitas pessoas olhando os rótulos. Isso não é uma chatice, porque muita gente fala, nossa, né? Você tá fazendo... Mas isso é você pensar na sua saúde. Eu queria falar um pouquinho, então, porque o nosso tempo está curto, de quais alimentos a gente pode e deve consumir na dieta low carb. Excelente. Quando a gente pensa no alimento low carb, então pensando em tudo que é natural. Então, a base realmente da dieta low carb são vegetais. Muitas vezes, até pelo nome, a gente entende, bom, então não vou consumir carboidratos. Mas, na verdade, o principal objetivo são vegetais. Então, eu vou dar, na verdade, alguns exemplos, inclusive, que a gente pode pensar em casa. Tá. Porque de manhã, geralmente, o que o pessoal costuma comer pela manhã? Pão, um leitinho, né, um achocolatado. Na verdade, só produtos industrializados. Ao ponto que a gente consome frutas pela manhã. Claro, vai depender da quantidade. Mas por que não ovos? Ovos são riquíssimos em gordura, proteína. E quando a gente pensa nos ovos, o que é muito interessante? A gente tem, inclusive, a colina no ovo, que para a saúde mental é fantástica. Então, se a gente pensar em ovos e vegetais de manhã, por que não? A gente sempre tem aquela questão cultural. A gente sempre entende, bom, café da manhã precisa ter o leite, precisa ter o pão, mas na verdade o nosso corpo ele entende nutriente. Então, se a gente pensar em ovos, carnes, os vegetais, eles precisam estar presentes a todo momento. E aí, se a gente pensar no café da manhã, é fácil incluir, de repente, vegetais, se a gente fazer como se fosse uma omelete de manhã, Sim. com tomate, brócolis, fica O que fantástico. mais me perguntam, mas aí eu como que é de manhã? Ovos. Ovos de manhã, né? Ainda tem pessoas que acham estranho. A gente já continua? Claro. Eu só quero dar um recadinho para você de casa, eu já volto. Olha, continuando aqui, estamos falando da dieta low carb, tá? Com a nutricionista Natália, e estávamos falando do que consumir no café da manhã. Os ovos, mas eu quero saber, os ovos, existe uma quantidade que a gente possa consumir durante o dia ou não? A gente pode consumir em 3 refeições no dia? Lívia, é muito interessante a sua pergunta. Quando a gente fala de nutrição, nada é à vontade, nem água. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente precisa consumir mais ou menos 35 ml de água por quilograma de peso, a gente pega 35, multiplica pelo nosso peso total e a gente tem mais ou menos de água que a gente deve consumir. Se a gente exceder muito, e aí a gente vai para casos, né, 10, 15, 20 litros, isso pode, inclusive, nos matar. Então, nada é liberado 100%. Por isso que, mais uma vez, o profissional, para te auxiliar nas quantidades é interessante, mas ovos a gente entende que algumas pessoas, Lívia, pode consumir sem brincadeira, 15, 20 ovos. Eu tenho pacientes que não podem consumir nenhum ovo por dia, porque acabam tendo alguma sensibilidade. Por isso que todo planejamento, toda estratégia nutricional é muito individualizada. A gente dá aqui dicas, né, e explica como funciona determinada dieta, mas o legal mesmo é que você faça os seus exames e ali a pessoa indique, o profissional indique o melhor para você. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Vou passar os seus contatos também, ó, o Instagram e Facebook é @Clínica Vida em Equilíbrio. Ambos é o mesmo nome, tá bom? Então pesquisa lá. Quer deixar o seu telefone, Natália, mais uma vez? Claro, acabo não lembrando o meu número, né, de telefone de WhatsApp para marcação de consulta, mas o pessoal falou que ia até colocar na tela, né, o WhatsApp para marcação de consulta. Isso aí, ó, 97514-3327. Então, o telefone da Natália. Se você quiser se consultar com ela, tirar algumas dúvidas, ela estará à disposição. Muito obrigada mais uma vez. E eu quero lembrar você aí de casa que nós temos a nossa novidade lá nas redes sociais.